Olá, eu me chamo Thaisa Rodrigues, sou pastora, sou mãe, sou esposa do pastor Bruno, sou pastora presidente da Assembleia de Deus Torre Forte, em Paciência. Hoje eu quero contar mais um pedacinho do meu testemunho. Eu tinha me afastado da presença do Senhor e eu passei um processo de dores, de traumas. Porém, eu entendo que tudo tem um propósito, porque dentro desse processo, eu estava afastada da presença do Senhor. Ali eu conheci meu esposo e nós geramos uma história. E ele foi alguém que acreditou em mim, porque de verdade eu já não acreditava mais. Eu já não queria mais voltar a pastorear. Eu sabia que um dia o Senhor me resgataria. Eu sabia que um dia eu ia voltar para o Evangelho. Eu sabia que um dia eu ia voltar a fazer a obra do Senhor. Porém, eu não tinha mais perspectiva de voltar a pastorear. Eu não tinha mais aquele interesse. Eu não tinha mais aquele amor, aquela alegria de pastorear, de viver o chamado. Eu simplesmente entendia que eu tinha que voltar para a presença, retornar e buscar minha salvação novamente. Só que meu esposo, ele acreditou e ele começou a investir em mim. Eu me lembro que todos os dias ele dizia para mim: você vai voltar a pastorear, eu vou te ver de novo diante do altar. Eu dizia para ele: diante do altar você pode até me ver ministrando, pregando a palavra do Senhor, mas pastoreando nunca mais. Só que quando Deus ele tem um propósito, quando ele faz promessa, ele se faz cumprir dentro dessa promessa. E o interessante é que foram algumas tentativas. E eu falo muito isso hoje, que a nossa vida é feita de tentativas, é feita de escolhas. E eu lembro que eu comecei a tentar, né, voltar para o evangelho, caminhar novamente, me firmar novamente. Foram algumas tentativas, algumas frustradas. Eu fracassei algumas vezes, mas eu não desisti, porque eu comecei a olhar para minhas filhas crescendo, comecei a olhar para minha família e comecei a me questionar o que eu queria como base de família, como um relacionamento sadio, como uma criação das minhas filhas, o que eu queria para a vida delas. E ali o próprio Espírito Santo ele começou a palestrar comigo. E eu lembro que eu voltei para o meu primeiro pastor. Nós fomos num culto na igreja dele, e chegando lá, uma igreja pequena, né? E estava muito quente, muito calor. E quando eu cheguei naquele lugar, eu falei para o Senhor: Senhor, a confirmação de eu voltar e me estabelecer aqui vai ser meu esposo. No primeiro dia, meu esposo chegou naquele ambiente, olhou e falou: meu Deus, é muito calor, não vou conseguir ficar nesse culto. E meu esposo ficou muito agoniado. E ali eu comecei a questionar a Deus. Falei: Senhor, para onde eu volto? Eu preciso voltar, né? Literalmente da onde eu caí, eu preciso voltar à essência. E foi aí que eu fiz, né, literalmente essa questão de prova com Deus a respeito dele. Quando nós voltamos no segundo culto, foi num domingo. E a igreja muito cheia, pequena e muito calor. E eu me lembro que ele, né, sentindo aquele calor, a esposa do pastor, acredito que o Espírito Santo direcionou ela. E ela chamou ele e já levou ele para próximo do ventilador. Ele ficou confortável, se sentiu à vontade, né? E ficamos aquele culto. E no final do culto ele falou: é aqui que a gente vai ficar. E nós ficamos, irmãos. Fiquei naquele, né, naquele ambiente, naquela igreja, comecei a ser tratada, né, a ser moldada novamente, né, a ser pastoreada, porque a gente precisa entender que a gente precisa de um líder espiritual. Não tem como a gente fazer a obra de Deus a ermo, de qualquer maneira. Não, nós precisamos de um líder espiritual. Nós precisamos de alguém que vai nos auxiliar, alguém que vai nos direcionar, alguém que vai ser nossa bússola diante do Senhor. E assim foi. Eu comecei a caminhar ali, comecei a me estabelecer e me firmei. E eu glorifico ao Senhor pelas pessoas que acreditaram em mim, acreditaram no meu ministério, acreditaram naquilo que Deus tinha para minha vida. E assim foi. Só que eu ainda não tinha dentro de mim, de verdade, eu não tinha dentro de mim a vontade de pastorear novamente. Eu estava bem resolvida naquele momento, né? Eu tinha cumprido minha disciplina, tinha cumprido meu banco, e ali o meu pastor ele começou a me botar para pregar novamente. Eu cumpri a agenda dele,
E assim foi indo, né? Deus ele começou a tratar, né? Eu comecei a dirigir a consagração, ele me botou na mesa de consagração junto com algumas irmãs e a gente começou a dirigir aquele trabalho. Só que eu quero que você entenda, irmão, que isso foi a longo prazo. Não foi da noite para o dia, tá? Assim, teve um período de tratamento, porque a gente precisa entender que a gente precisa dessa questão de tratamento, de firmamento, porque muitas das vezes a gente volta hoje para a presença do Senhor e amanhã a gente já quer se estabelecer, já quer, não, 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 a gente precisa ser tratado. Até porque para a gente não se ferir novamente, porque entenda, se a gente não curar a ferida, qualquer coisinha vai abrir de novo. A gente precisa deixar a ferida cicatrizar. E foi isso que eu me permiti. E eu lembro que o tempo foi passando, eu estava bem resolvida, ministrando, fazendo a obra, né? Estava literalmente bem naquele momento. Só que o que Deus tem para minha vida, para sua vida, ele vai se fazer cumprir. Eu digo que escolhido não tem escolha. E o Senhor, ele faz com que eu queira aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, aquilo que ele propôs para minha vida, aquilo que ele estabeleceu como propósito para minha vida, para minha caminhada, para minha trajetória. E o interessante foi que eu dormi pela madrugada, o Senhor ele me visitou. E o anjo disse para mim, literalmente, irmãos, o Espírito Santo ele palestrou comigo. Eu senti literalmente a voz do Espírito Santo falando comigo: é tempo de voltar. É tempo de pastorear novamente. E eu lembro que eu acordei com aquele gás, aquela força, aquela vontade, aquela sede de alma. Eu tinha sede de alma. E, como sempre, eu me emociono, né? Porque eu vejo o cuidado de Deus da minha vida. Porque o Senhor, ele podia literalmente olhar para mim e falar assim, ó, pastorear nunca mais. Você vai simplesmente viver, né, sendo pastoreada, sendo cuidada. Mas não, ele acreditou em mim. O Senhor viu em mim algo que eu não via. E assim, eu me sinto feliz, me sinto honrada. Hoje eu digo isso, que eu me sinto honrada pelo Senhor, porque o Senhor, ele investiu em mim. Ele literalmente apostou. O Senhor, ele segurou na minha mão de novo e disse, eu te levanto. E te levanto para um propósito. Eu te levanto para cuidar de vidas. E eu fico feliz, irmãos. Por isso que hoje eu olho e faço a obra com muita dedicação. Eu faço a obra com muito zelo. Não porque a pastora quer se aparecer. Não, 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 não. Porque eu sei de onde que ele me tirou. Eu sei o que o Senhor fez pela minha vida, pelo que o Senhor fez pela minha casa, pelas minhas filhas, pelo meu esposo. E eu sou grata ao Senhor. E eu sou grata hoje, cuidando, zelando, fazendo a obra com muita eloquência. E eu lembro que quando eu acordei, eu falei pro meu esposo. E para ele, olha, o Senhor me visitou pela madrugada e disse para mim que era tempo de voltar a pastorear. E quando eu disse isso para ele, ele falou assim, o Senhor disse, está dito. E ali eu fui até o meu pastor, conversei com ele, falei para ele o que Deus ele tinha dito. E ele nós voltamos, irmãos, a pastorear. E quando as coisas é do Senhor, a gente não precisa fazer força, é natural. Acontece naturalmente, e assim foi. Eu estava em contato naquela época com uma missionária que ela tinha se afastado e eu estava trazendo ela para perto de mim, né? Ela estava indo, né, comigo na igreja do meu pastor, né? Eu estava trazendo ela e eu lembro que num sábado o Senhor já tinha falado comigo, mas eu ainda, né, orando, eu ainda não tinha nem comentado com outras pessoas. E quando nós estávamos indo embora, ela falou para mim assim, pastora, vamos lá em casa almoçar, almoça comigo hoje. Eu fui para casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou, olha, eu estou me sentindo mal, mas eu preciso passar isso para a senhora. Eu via um povo retornando para sua mão. Eu via Deus literalmente trazendo um povo novamente. E ali eu glorifiquei o Senhor e eu falei, você é o primeiro povo. Você é o início desse povo. E ela falou que se assim for, eis-me aqui. E assim foi, irmãos. Aquela mulher se levantou, Deus trabalhou com propósito na vida daquela mulher, sabe? E ela foi meu braço naquele momento, junto com meu esposo. Deus ele começou a guerrear, a trabalhar. E nós fomos, né, a voltar, né, com a questão da obra. E ali nós
encontramos um lugar, né, para acoplar o povo, para agrupar o povo, para cuidar do povo. Só que a gente não tinha nada ainda. E Deus é tão perfeito, como eu disse para você, é natural, as coisas acontecem naturalmente, né? Eu comecei a orar e meu esposo começou a dizer para mim assim, ó, vê o que precisa, porque nós vamos comprar tudo. E assim foi, irmãos. Meu esposo começou a comprar, 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 comprar. E uma amiga minha, a pastora Luciana na época, ela tinha meses que tinha, né, é, é, aberto uma congregação e ela estava pastoreando. E tinha meses e ela já estava começando a trocar algumas coisas dela. E ela me ligou, falou, amigo, ó, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. Foi o microfone, se eu não me engano, e o púlpito. E ela ali me prestou e a gente... E, irmãos, o meu propósito naquele momento era começar aos pouquinhos, né? Eu lembro que nós fomos para lá, arrumamos uma igreja, ornamentamos, e o meu propósito seria de pelo menos um mês ficar só em oração com o povo, né? Porque já tinha algumas pessoas me acompanhando, sabe? Algumas pessoas já iam lá em casa pedir oração, e ali eu comecei a dizer para eles que a gente ia orar num determinado lugar. Só que assim, eu ainda não tinha divulgado. Hoje a gente tem cartaz, hoje tem mídia, né? Naquela época a gente ainda não tinha, há 10 anos atrás. A gente ainda não tinha essa divulgação, né, tão grande como hoje. E eu lembro que nós marcamos de fazer uma oração na terça-feira à noite. Já tinha aquele grupo de pessoas, cerca de mais ou menos umas 10 pessoas a 15 pessoas no máximo. E nós arrumamos bem bonitinho, bem ajeitadinho, porque para o Senhor tem que ser perfeito, né? Nós arrumamos ali direitinho. E fomos à noite. E dobramos o joelho e começamos a orar, né, no propósito de oração. E eu me lembro que quando eu levantei do joelho, que eu olhei, irmão, todas as cadeiras estavam lotadas. Algumas pessoas em pé. E quando eu levantei ali, eu me derramei. Chorei muito. Porque era a confirmação daquilo que Deus tinha para minha vida. E lembrar, assim, gente, é prazeroso. Porque entender o que Deus tem, às vezes é difícil a gente entender o que Deus tem, mas aceitar é primordial, é necessário. Aceitar o que Deus tem para nossa vida. E ali, quando eu vi aquele povo, eu glorifiquei ao Senhor. E nós fizemos um culto, né? E os demais cultos, né? O Senhor ele foi trabalhando, vidas se renderam ao Senhor no primeiro culto. E assim Deus ele foi fazendo. E eu me lembro que no primeiro culto, quando encerrou, eu perguntei para as pessoas, eu falei, gente, como assim? Ela, poxa, pastora, a senhora nem comunicou que tinha voltado. Passamos, ouvimos o barulho e paramos. Fulano comentou que a senhora ia estar aqui. E assim foi indo, irmãos. Deus ele foi fazendo. E ali nós estabelecemos naquele local. Era bem pequenininho, né? Um local bem reservado, difícil acesso, mas o povo ia. O povo nos encontrava, o Senhor soprou o nosso nome. E ali nós ficamos fazendo a obra do Senhor, vidas foram chegando, pessoas chegaram para somar, para nos ajudar, né? É, a gente, né, se estabeleceu, né, na Torre Forte, né? Ali foi um mover do Senhor também. Nós estabelecemos na Torre Forte. E Deus ele foi literalmente trazendo crescimento para aquela obra. Só que nós estávamos ali debaixo de uma promessa, porque ali era aluguel e a gente estava debaixo de uma promessa. O Senhor ele estava dizendo que ele nos daria o local próprio, né, para que a gente pudesse literalmente construir o templo do Senhor. E nós ficamos ali naquele lugar, né, se fortalecendo, né, se edificando, edificando vidas, e foram muitos testemunhos naquele lugar. Ali, literalmente, eu vi o Senhor curar câncer. Foram 2 vidas que o Senhor curou, literalmente, com laudo, com atestado médico, declarando o câncer. E nós entramos em oração e o Senhor ele curou. E no ano de 2019 para 2020, o Senhor ele nos fez surpresa. Iniciando o ano de 2020, nós passamos por um processo. Porque para você viver o propósito, você precisa literalmente passar pelo processo. E o processo dói. E nós passamos por esse processo.
Foi um processo de traição, de dor, de maldade, de malícia. Mas eu não quero me ater nisso, porque a gente entende que são seres humanos e pessoas são sujeitas a erros, como eu também sou sujeita a erros, né? Mas passou. Só que foi um momento para mim muito difícil, porque a gente ama, a gente zela por pessoas, a gente abraça pessoas. E quando a gente toma aquele baque, é muito ruim. A nossa alma grita, sente. Literalmente foi isso que aconteceu comigo, irmãos. Eu sou ser humano. Em janeiro de 2020, eu vivi uma perda, né, uma traição, um momento que me desestruturou, me desestabilizou, literalmente. E ali meu corpo, né, adquiriu a crise de ansiedade e começou a vir uma depressão sobre a minha vida. E eu entendo que eu precisei passar para hoje eu saber o que é e cuidar de pessoas também nessa questão, porque Deus não faz nada sem propósito. E ali eu fiquei muito debilitada, mas ainda fazendo a obra, né? Quando foi no final de janeiro para o começo de fevereiro, meu pai ele veio com um presente da parte de Deus. Eu me lembro que num sábado eu estava em casa e meu pai chegou lá em casa e me chamou, falou para mim assim: "Vamos ali à noite". E eu peguei João, peguei Rebeca e nós fomos. E meu pai foi entrando para dentro do bairro, até uma parte que eu não tenho muito acesso, não tinha muito acesso, né? Eu não tinha muito acesso a esse local. E nós fomos indo e eu lembro que ele abriu um portão e eu falei, meu Deus, meu pai já me trouxe para orar a casa de alguém, nem conheço a pessoa, e meu pai já tem chave da casa da pessoa. E nós entramos ali. Quando eu entrei, um terreno muito extenso, uma casa no começo, né, daquele terreno, e no final, assim, um terreno muito grande. E quando eu olhei, simplesmente ele olhou para mim e disse assim: "Aqui dá para construir uma igreja?" E eu olhei, eu sorri, eu falei: "Até duas". Ele falou: "Então pode construir, porque esse terreno é seu". Irmãos, ali eu glorifiquei tanto ao Senhor, meu coração se regozijou. Por quê? Porque eu entendi que eu estava vivendo literalmente a promessa do Senhor. Porque promessa não é para se esquecer, a promessa é para se viver. E ali estava se cumprindo a promessa do Senhor. Ali Deus ele estava estabelecendo a promessa dele, estava afirmando, sabe? Literalmente aquilo que Deus tinha para minha vida, para o nosso ministério, para minha casa. E no sábado, no domingo eu chamei o povo e passei para o povo. Na terça-feira pela manhã nós tínhamos um trabalho de oração na igreja. Acabou a oração, eu peguei algumas irmãs e nós fomos lá para olhar. Quando nós chegamos lá, as irmãs, né, que me apoiam, eu glorifico a Deus pelo povo que eu tenho, irmãos. Sabe? Pessoas que começaram comigo e ainda estão comigo, né? Lógico que algumas pessoas elas passam pela tua caminhada e não ficam, isso é fato, irmãos, porque tem pessoas que é somente para um período, é somente por um momento. Mas eu glorifico a Deus porque eu ainda tenho pessoas que começaram comigo e ainda estão comigo. E elas olharam para mim e disseram assim para mim, pastora, vamos sair do aluguel e vamos vir. Eu falei, como? Não tem como, não tinha, irmão, não tinha teto, o chão ainda, né, era a terra. E ela falou, a gente vai dar um jeito e vamos vir para cá. E assim nós fizemos. Entregamos a loja e fomos para lá. E começamos a construir. Começamos a construir. Só que veio a pandemia. Você vai lembrar que em 2020 teve a pandemia. Veio a pandemia. E a pandemia foi algo que nós vivemos milagre na pandemia, mas foi algo que mexeu muito com a gente. Mexeu muito com a nossa vida, mexeu muito com a nossa estrutura, o nosso psicológico mexeu demais com a pandemia. Só que na pandemia é, teve a questão de um auxílio, né? E esse auxílio, irmãos, o povo literalmente, quem não tinha, né, uma verba, passou a ter, passou a viver e passou a abençoar a obra do Senhor. Por isso eu digo, o que é de Deus é natural. Deus ele gera até auxílio, Deus gera até benefício para te abençoar. Benefício para o povo custear a obra dele. E nós começamos a construir o templo ali em 2020. As pessoas chegavam ali e metiam a mão para fazer porque fechou tudo.
né? O país literalmente, né, fechou. E o Rio de Janeiro em si fechou, as coisas fecharam e as pessoas não trabalhavam, né? Pastor, literalmente, meu esposo também não estava podendo trabalhar, né? As pessoas não podiam sair, naquela questão de ter aquele acesso restrito. E como os irmãos não estavam trabalhando, o pastor não estava trabalhando, o que eles fizeram? Se dedicaram à obra. Começaram a meter a mão na obra. Eles literalmente iam cavar sapata, construir, fazer parede, e, né, e começou a fazer as colunas, e nós começamos a ver a obra crescendo. Deus, ele fez. Só que você vai lembrar que eu falei para você que eu estava mexida, eu estava ferida por perda, por decepção. E eu comecei a ter algumas crises de ansiedade. Às vezes eu estava bem e de repente algo dava como gatilho e eu tinha crise. Eu tive muitas crises no culto, muitas crises na igreja. Só que no meio dessas crises eu achava que literalmente eu ia morrer. Eu achava que ali era o meu fim. Eu achava que ali tinha se findado, que ali era momento de morte, que ia se acabar. Que eu já tinha vivido a promessa, tinha conquistado, melhor dizendo, a promessa, mas eu não ia viver a promessa. Era o que eu já tinha no meu coração. Eu achava que seria aquilo. E no meio daquelas crises toda, eu achava que era o meu fim. Eu achava que o Senhor ele tinha cumprido a promessa, mas eu achava que eu não ia viver a promessa. Porque entenda uma coisa, acontece de você a promessa se cumprir e de repente você não tem a oportunidade de viver. Eu não sei, irmãos, eu profetizo que não seja assim na tua vida, mas eu achava que seria assim na minha. Eu achava que de verdade eu não ia viver a promessa. Eu achava que era um momento ali de morte. Eu achava que eu ia morrer. Todos os momentos que eu tive crise, eu achava que eu ia morrer, eu achava que eu ia morrer. E aí eu comecei a me tratar. Eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a olhar e comecei a pedir ajuda. Porque a gente precisa entender que tem momentos que a gente precisa pedir ajuda. E eu fui procurar psicólogo, fui procurar psiquiatra, porque eu precisei tomar medicação. E o Senhor enviou alguém muito especial na minha vida, que foi o Dr. Robson. O Dr. Robson foi primordial, porque ele não cuidou só de mim. Ele cuidou da minha casa, ele cuidou da minha família, ele cuidou da minha igreja, ele cuidou do meu povo. O meu povo encontrou o Dr. Robson junto comigo. E eu comecei a ouvir melhor a voz do Senhor, porque eu estava bem. Ou melhor, eu estava no processo de ficar bem, né? E nesse processo, irmãos, nesse momento que eu comecei a me cuidar, que eu comecei a querer ouvir melhor a voz do Senhor, eu lembro que nos meus momentos de desespero, achando que eu ia morrer, eu comecei a ouvir Deus falando comigo. Viva, menina. Viva, menina. Viva, menina. E de novo, eu vou me emocionar porque eu achei que era meu fim, eu achei que eu ia morrer, que eu não ia mais ver minhas filhas, que eu não ia ver Deus cumprindo os processos na vida delas, as promessas, né? Deus cumprindo. Eu achei que eu não ia ver. E eu achava que eu ia morrer. Só que o Espírito Santo ele soava, gritava no meu ouvido e eu ouvia nitidamente, nitidamente o Senhor dizendo: Viva, menina, viva, menina, viva, menina. E quando eu comecei a ouvir literalmente o Senhor dizendo para mim constantemente, era diário o Senhor dizer para mim: Viva, menina. E eu comecei a entender que não era momento de morte, que aquilo não era para minha morte, mas era para a glória de Deus. E, irmãos, ali nasceu literalmente o projeto Viva Menina no meu coração, porque já tinha sido estabelecido no coração de Deus. Só que eu precisava literalmente de cura. Eu precisava ser tratada. Porque eu estava ferida, eu estava olhando para pessoas, eu estava olhando para momento. E, como eu costumo dizer, Deus não vê o hoje, Deus vê além. Né? Deus não via o 2020, Deus via hoje, 2025. E eu lembro que ali eu comecei a me curar, comecei a tomar medicação. E foram 4 anos tomando medicação. Só que esses 4 anos eu não deixava de fazer a obra. Eu continuei fazendo a obra, eu continuei cuidando de mim, eu continuei cuidando da minha casa, eu continuei cuidando de vidas. E quando foi no ano de 2024,
Nós temos um projeto, é um coquetel de mulheres e é um evento anual. E eu lembro que no ano de 2024 nós estávamos fazendo esse evento e eu chamei uma levita, uma amiga, para adorar o Senhor, para louvar. E ali ela louvou a boa obra. E ali Deus, ele manifestando a glória dele sobre aquele ambiente. E quando ela louvou o refrão, não tire nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Irmãos, ali o Espírito Santo bradou. Foi como se o Espírito Santo tivesse destravado literalmente aquilo que estava preso desde 2020. E ali eu entendi, o Senhor, ele bradou e gritou: é o momento, chegou a hora, chegou o momento. E ali eu vi aquele gás dentro de mim e acabou o evento. Eu chamei as minhas filhas e ali nós começamos a projetar literalmente esse projeto que nós estamos vivendo hoje, o projeto Viva Menina. E dentro do projeto Viva Menina nasceu o podcast Manancial. Por que manancial? Manancial é fonte de vida. E é isso que eu quero ser hoje, fonte de vida. Eu quero projetar vida em vidas. O Senhor, ele começou a estabelecer algumas coisas, porque a gente entende que quando você está na direção do Senhor, ele vai te dando partículas, ele vai te dando direção, e são gotas diárias. Foi isso que o Senhor fez comigo, gotas diárias. Né? O Senhor, ele me deu o projeto Viva Menina, e eu comecei a olhar essa questão de viver e não sobreviver. Porque a gente vive uma vida, irmãos, de cotidiano, sabe? A gente vê que existem mulheres e homens, né, que vivem uma vida de rotina, sabe? Um cotidiano mecanizado, sabe? Literalmente, sabe? Só vivem para trabalhar, para chegar em casa, já de repente tomar um banho, jantar, dormir, no dia seguinte trabalhar de novo. Chega o final de semana, já não tem uma disposição para viver, para sair, para passear, para curtir com a sua família. Vive num piloto automático. E a gente vai entender que isso é literalmente sobreviver. E hoje eu quero que você entenda que a gente pode ir além de sobreviver. A gente pode literalmente viver. Porque sobreviver é você ligar o piloto automático e fazer da sua vida uma rotina. Literalmente viver uma vida rotineira. Mas não é isso que o Senhor, ele quer para você. O Senhor, ele quer para você que você viva e viva com qualidade de vida. E eu não estou nem dizendo questão de dinheiro, não, irmão. Não estou falando questão do financeiro, não. Porque você pode viver uma vida plena com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Existem situações que nos faz tão somente sobreviver também um cotidiano de família, sabe? Existem pessoas que literalmente vivem uma vida de rotina com pai, com mãe, com filhos ou com o esposo, mas você pode sobreviver. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O projeto Viva Menina veio para trazer vida para a sua vida. Que Deus te abençoe.